sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu continuo a entrevistar a nossa querida advogada Grace Benayon. Grace, no programa anterior nós falamos a respeito de você enquanto presidente da OAB, né? A primeira presidente do sexo feminino da Ordem dos Advogados, Seção Amazonas. Da pandemia para cá, né? Depois desse teu momento, muita coisa mudou. O que mudou na tua vida depois da presidência da OAB, depois desse momento de pandemia? Conta um pouquinho para os nossos telespectadores. A reestruturação, acho que da minha vida profissional, porque de fato eu fiquei completamente dedicada à nossa Ordem dos Advogados, né? E retomei a minha atividade principal, que é a advocacia, e também assumi a presidência da BPW, que é uma organização de mulheres de negócios e profissionais. E nessa organização, nós temos, assim, acho que uma das ações mais fortes é o network. O network a nível nacional e a nível internacional, onde nós temos a oportunidade de trabalhar ações e projetos com mulheres de referência em todo o Brasil, mas também em todo o mundo. Na CSW 68, que é uma conferência de mulheres que acontece na ONU, na Organização das Nações Unidas, nós tivemos oportunidade ainda esse ano, em março, de falar sobre as questões das pautas do Amazonas. A nossa presidente da BPW Brasil, a Alisson, esteve comigo, aliás, eu é que estive com ela, e ela é uma das representantes do Brasil, ela foi oficialmente representando o Brasil na ONU, então eu tive a oportunidade de acompanhá-la em absolutamente todas as agendas, e ali a gente está falando das ODS da ONU, ali a gente está falando... O que são ODS, Grace? Que são os objetivos da ONU, né? E a gente percebe o quanto é relevante a representatividade feminina, a representatividade das mulheres ribeirinhas, indígenas, as mulheres amazônidas, aquelas que moram no interior do estado do Amazonas, que não têm voz e nem vez, aquelas que estão esquecidas e que foram absolutamente atingidas nesses momentos desafiadores, né? Hoje mesmo nós repetimos essa situação, eu estive... com o presidente da FEComércio, Aderson, grande advogado e principalmente grande gestor. E o meu grande querido tio Aderson Frota. Ai, gente, é um fofo, né? Muito especial, muito preocupado com essa questão da estiagem, porque ele já apresentava aqui estudos falando da gravidade desse ano, gente, que seria muito superior ao do ano passado, né? Você que é de fora do Amazonas, presta bastante atenção. O Amazonas não possui estradas. As nossas estradas são os rios. Só que vocês têm que imaginar que os rios têm um período de seca, que é esse período agora. Esse período agora é muito quente, muita fumaça, e os rios ficam secos e não há condição de navegação. Então, vários municípios do interior ficam isolados nesse momento. Então, municípios que as mulheres já vivem numa situação de vulnerabilidade, num momento de estiagem, quando os rios ficam inavegáveis, né? Eu não sei nem se existe essa palavra. Existe. A situação de vulnerabilidade fica muito mais complicada, porque é um isolamento que vocês que moram em outras regiões do Brasil, até quem mora na capital do Amazonas, não tem noção. Você não tem como escoar produção de nada, não tem como chegar a um medicamento, não tem como trazer uma pessoa doente, né, Grace? Então, tudo precisa de operações de emergência, né? Organizar operações de emergência para que aquele cidadão, né, que mora no interior, ele não fique totalmente desassistido. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo. Veja, tem lugares que você não tem água potável. Nós recebemos hoje um alerta, um pedido de socorro
para uma indígena que a comunidade dela não tem água para beber. Então, veja, os desafios são inúmeros. E a nossa realidade, hoje, né, nós estamos vivendo uma qualidade do ar que é absolutamente sem precedentes, né? A fumaça, gente, está causando... Ano passado já foi uma coisa louca. Esse ano tá pior ainda, né, Grace? É. O que eu fico impressionada é assim... as pessoas que moram fora do nosso estado, elas fazem alarde quando está tudo bem. E quando a situação está realmente crítica, a gente não tem holofote voltado para cá. Olha, nós tivemos os nossos irmãos gaúchos, né, há poucos meses, sofrendo com a falta de água. Vocês imaginam que a gente, a população dos interiores, praticamente todo ano vive essa mesma situação, mas a gente não recebe, né, a atenção que seria necessário para que se tomasse uma providência para isso, né, Grace? É verdade, assim, a gente precisa de políticas públicas focadas nesse aspecto, a gente precisa de uma atenção diferenciada, de um trabalho preventivo. Gente, a gente está em agosto e provavelmente só volta a chover em janeiro, não é isso, Grace? É. Agora imagina se os impactos são incomensuráveis. Para você ter uma ideia, nós estávamos lá na ONU e uma das palestrantes, uma das pessoas que a gente conheceu, foi uma senhora, advogada em Nova York, de 90 anos. E ela perguntou sobre a legislação indígena, né? Eu fiz uma fala falando dessa realidade, dos desafios das mulheres, né, do nosso estado. E ela me perguntou, na verdade perguntou a todos a respeito da legislação. Existe uma legislação específica? E é muito engraçado porque uma outra pessoa respondeu não. Uma advogada de Fortaleza. Eu nunca estudei isso na faculdade, eu sou advogada e nunca estudei isso. E aí eu tive que fazer uma parte, né? E a FUNEC? Dizendo, olha, eu sou advogada, fui presidente da Ordem dos Advogados Seccional Amazonas, nós temos uma comissão de direito que garante resguardo e respaldo os direitos da comunidade indígena. Nós temos uma grande representante, inclusive atual, que tem reverberado para o mundo inteiro a respeito dessa legislação específica. Passei para ela esses diferenciais. Então, assim, gente, a gente precisa entender a importância dessa representatividade. A importância de nós termos pessoas. Eu me senti assim, falei, uau, realizei um grande sonho da minha vida, de poder estar na ONU, poder estar num encontro das maiores lideranças femininas do mundo. É maravilhoso a gente poder falar ali de algo que é o nosso lugar de fala, né? Porque muitas pessoas falam do Amazonas, mas que sequer são amazonenses, que sequer conhecem efetivamente a nossa realidade. Fala, né, do Amazonas como se isso aqui fosse tudo mato, né? Se fosse tudo de todo mundo, menos de quem vive aqui. Menos de quem vive aqui. Ninguém está preocupado quando vamos preservar o meio ambiente, né, de não autorizar que nós tenhamos uma estrada que nos ligue ao Brasil, né? Ninguém está preocupado. Estão preocupados com as vidas animais, com a preservação vegetal, concordo, mas e com as vidas humanas que ficam isoladas, né? As pessoas acham que elas, ao não conhecer ou desconhecer totalmente a nossa realidade, elas podem dar parecer a respeito do destino dos nossos irmãos que estão lá isolados, né? Comendo fumaça sem ter condição de comprar um colírio, né? Sem ter condição de ter uma medicação para respirar melhor, né? Um grau de isolamento que ninguém no restante do Brasil tem a menor ideia do que é isso, né? Manaus, a gente, com muito sufoco, sai daqui por meio de avião. É caríssimo, é difícil, você tem que reservar com antecedência, mas você tem essa possibilidade de sair de avião. Mas existem municípios no interior do norte que nem de avião você sai, você tem que ir para outra cidade. Como é que faz quando os rios estão secos? Não faz, tá? Quando nós vivemos esse período de pandemia, que a Grace trabalhou nesse enfrentamento, né, nessas medidas para...
não tinha o que se fazer aqui no estado do Amazonas. Não tinha. Sabe aquela sensação de impotência que você tem na vida total? Você só pode esperar que Deus tome uma providência, porque não tem o que fazer. Agora, eu fico impressionada, sabe, Grace? Instituições mundiais de preservação de meio ambiente, instituições mundiais de preservação de vida animal, né? Ministério de não sei o quê, que não deixam. Você quer pavimentar a BR-319, não é nem abrir uma nova estrada. É fazer com que ela tenha condições de trafegabilidade, né? Todo mundo advoga para esses institutos, mas eu não vejo ninguém a nível nacional ou mundial advogar pelo nosso povo que vive esse isolamento absurdo, e um isolamento obrigatório. Não é uma questão de escolha, gente. Não é uma questão de escolha. Vocês que moram na outra parte do Brasil, vocês podem escolher para onde se locomover. Aqui nós não temos como escolher. Temos, Grace? Não. E essa é uma pauta extremamente importante. A BR-319 é uma necessidade, aproveitar para levantar essa bandeira. Não aqui só também, ela, como mas o fato do povo do norte não ter estrada, gente, é uma coisa absurda. Para você ter ideia, até avião ficou uma coisa complicada, porque você que está numa capital do norte para outra capital do norte não tem mais voo. Imagina quem mora no interior. Ah, mas por que mora no interior? Gente, pelo simples fato de ter nascido lá. Porque os nossos povos originários nasceram na floresta. A floresta é a casa dos nossos povos originários. Agora, vamos preservar a floresta do jeito que ela está, sem preservar as vidas que vivem lá? É isso? É isso, Grace? Não. Falando sobre isso, quero dizer que nós trabalhamos a sustentabilidade, o consumo consciente, e nós estivemos no maior bairro, que tem mais de 35 etnias, que é no Parque das Tribos. Agradecer ao cacique que nos recebeu. Passamos um dia inteiro trabalhando treinamentos, ações e projetos para os povos indígenas, para as meninas e para as mulheres. Em especial nesse mês, né, do Agosto Lilás, onde a gente precisa combater o enfrentamento do combate à violência contra a mulher. É uma realidade das mulheres, e é imprescindível que a gente continue fortalecendo essa rede. Grace, a gente vai pedir um minutinho de comercial e você vai explanar mais a respeito disso, tá bom? A gente volta já já. Voltando aqui para o último bloco dessa entrevista com a nossa querida advogada Grace Benayon. Grace, antes do intervalo, nós falávamos da questão dos povos originários, né, das etnias indígenas, e você estava falando da sua participação, né, no Parque das Tribos. Explica um pouco para quem está nos assistindo e desconhece, nunca ouviu falar sobre o Parque das Tribos. Gente, o Parque das Tribos é uma comunidade, é o maior bairro, acho que existe no mundo, de concentração de indígenas. São 35 etnias, povos absolutamente diferenciados, que falam idiomas diferentes, exatamente, que tem toda uma história, que trabalha a ancestralidade, que ali nós estamos trabalhando, inclusive, um dos projetos da BPW, nós levamos o Celdo Braga, que é um grande artista amazonense, que levou
instrumentos musicais para as crianças indígenas. Olha que bacana. E instrumentos musicais fabricados com materiais da natureza. Então, chocalhos feitos de caroços de manga rosa. N instrumentos, né? Em breve nós estaremos aqui apresentando uma orquestra com crianças indígenas. Olha que maravilha. Né? E usando instrumentos amazônicos. E lembrando aqui, só sem querer te interromper, mas já interrompendo, que essa questão da sustentabilidade aqui, ela não precisa ser falada por gente de fora, porque o nosso povo, ele sempre foi totalmente sustentável. Todos esses instrumentos são feitos de caroços, de coisas que a floresta descarta e que voltam para a floresta, né? Aqui nós nunca tivemos o povo originário, o indígena, ele nunca teve desperdício, né? Ele nunca teve cultura de acumulação. Não é necessário que gente que nunca conheceu a nossa realidade venha falar sobre a questão de sustentabilidade. Quem precisa ter noção de sustentabilidade são eles. A gente já nasceu com essa noção, a gente já nasceu com a questão do respeito à natureza, com a questão do reutilizar, até porque a gente não tem para sobrar. Quem produz muito lixo é quem tem coisa em excesso, né? Tanto é que existem países que vivem de enviar balsas com lixo para outros países, né, Grace? E aqui a nossa realidade não é essa. A nossa realidade, o nosso povo, ele sempre viveu em harmonia com a floresta, né? Aqui não se desperdiça nada. Olha, a gente está falando em casos de sementes que servem para instrumentos musicais. Instrumentos musicais. Além disso, a sustentabilidade, o consumo consciente e mostrar a importância da preservação sobre outra ótica, né? Sim. Onde nós é que somos os exemplos, o nosso povo do Amazonas, né? Que muitas vezes é desconhecido pelo mundo afora. Sim. E que nós queremos dar exatamente essa visibilidade. Nós temos uma mulher indígena de mais de 100 anos. Olha, e que está viva, que está atuando, que está inspirando e impactando outras mulheres de sua comunidade, que está vendo o sucesso das suas filhas e netas, que está vendo uma nova realidade, mas principalmente que está tendo a oportunidade de mostrar para as gerações futuras, porque o que estava vendo? As meninas e mulheres não estavam tendo oportunidades. E a gente quer buscar exatamente proporcionar essas oportunidades para essas meninas e mulheres, para que elas saibam utilizar ferramentas da tecnologia para divulgar esses projetos, trabalhar a moda amazônica. Nós recebemos a nossa presidente da BPW Brasil, Alisson, e a vice-presidente Maria Helena. A Alisson é de Curitiba, mora em Brasília, e a Maria Helena é do Mato Grosso do Sul. E nós fizemos uma agenda com elas para que elas pudessem conhecer a nossa realidade, porque uma das coisas mais fortes da BPW é esse network, conhecer essa troca de informações, né? Mas fazendo negócio, são mulheres de negócio e profissionais de várias áreas. Aproveito aqui, Trícia, para fazer um convite para todas as mulheres que estiverem nos assistindo. Não são apenas mulheres de negócios bem-sucedidas, em que pese nós tenhamos inúmeras mulheres extremamente bem-sucedidas na BPW, mas também temos mulheres que estão em ascensão na sua carreira ou buscando essa ascensão, onde a gente pode trabalhar a BPW Jovem, que são meninas de 18 a 35 anos, mas também a BPW Sênior, que são mulheres de 60 a mais, ali com ações e projetos para as mulheres que vão ter outras oportunidades de estarem fazendo, por exemplo, turismo com segurança. Agora mesmo nós teremos nesse sábado o encontro das 60 mais, Norma Araújo e Conceição Oliveira, aonde elas vão lançar o projeto Soltas pelo Mundo, as 60 mais que viajam com segurança pelo mundo afora. Olha que bacana. E é maravilhoso, porque a gente tem que fazer
com que as pessoas se sintam seguras. Nós estamos vivendo um momento onde as mulheres já estão com traços de demência e Alzheimer a partir de 50 anos. A gente precisa cuidar das mulheres e cuidar da nossa sociedade. O nome disso é falta de um network. O que é um network? É você ter a oportunidade de conviver com outras pessoas. O isolamento... Isolamento propicia muitas doenças. E eu acho que essa é a primeira geração onde as mulheres ficam realmente sozinhas, né? Porque a geração anterior... Gente, o divórcio é do final dos anos 70. Até então, não existia traição, existia, mas não existia abandono total. O fato do ex-companheiro não poder desfazer laços, não é, Grace? Fazia com que pelo menos ele tivesse uma responsabilidade com aquela sua ex-família. Então, nós nunca tivemos uma geração de tantas mulheres sozinhas, né? E a amazonense, ela não tem, aqui nós, por ser muito quente, as pessoas de mais idade, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Florianópolis, em várias cidades do Brasil, elas saem, passeiam, caminham, encontram outras pessoas da mesma idade, fazem yoga, fazem um exercício, jogam alguma coisa, saem para cantar. O que acontece no Amazonas? As pessoas ficam reclusas, porque é muito quente, porque uma pessoa acima de uma determinada idade já tem muito mais dificuldade de locomoção, no calor, né? O calor também sobe a pressão, sente mal, enfim. O que acontece? Esse isolamento, né? Essa solidão, não solitude, mas essa solidão obrigatória, onde os filhos já foram embora para muito longe, o ex-companheiro já foi e não tem mais laços, já teve algumas famílias depois disso. Essa solidão compulsória, isso faz muito mal, né, Grace? E aí, o que acontece? A BPW, ela faz com que as pessoas tentem se conectar para que elas possam não viver, né, essa solidão que adoece, né? Exatamente. Fazemos negócios umas com as outras, nós consumimos os produtos e serviços umas das outras, o que fortalece essa rede de mulheres que têm uma irmandade. Então, assim, fortalecer esse tipo de ações e projetos mostra e quebra paradigmas. Porque antigamente falava assim, as mulheres só servem para falar mal uma das outras. As mulheres sempre tem confusão, tem um mimimi, as mulheres reclamam, ou então as mulheres só saem para tomar um chazinho. Então, a gente quer quebrar paradigmas. É porque esse povo que fala isso é aquele povo que resolve as coisas no braço, né? Não resolve no diálogo. E, assim, a intenção dessa organização é justamente se apoiar, né, Grace? E eu acho que já está no momento da gente ter as nossas mulheres idosas, como o caso dessa indígena de mais de 100 anos, ensinando para o mundo sobre sustentabilidade, porque o nosso povo, ele entende mais de sustentabilidade do que a maioria dos países que querem, né, vir falar a respeito, né? Países que não são nada sustentáveis, né? E aqui, organizações desses países querendo ensinar o básico para quem nasceu aqui, né? Eu espero muito um dia que seja possível que essa organização leve essas mulheres espetaculares que têm todo esse conhecimento para falar, né? Para falar ao mundo, que dê voz, né? Para falar ao mundo das suas experiências, da sua convivência com a natureza, da sua convivência responsável, né, Grace? Exatamente. E nós estamos recebendo em Manaus, do dia 12 ao dia 17, agora de setembro, a nossa Past President Internacional, Antoniette
Ela é suíça, foi presidente da BPW Internacional, está vindo aqui exatamente com esse propósito, conhecer a realidade das mulheres amazônidas e ali a gente poder mostrar para ela qual é a nossa realidade, quem são as mulheres indígenas, o que fazem, o que produzem, o que tem para ensinar para o mundo inteiro. Então, esse network nós já estamos fazendo, você é a nossa convidada, nós estivemos no Palácio da Justiça. Olha, já quero confirmar aqui a minha presença ao vivo, tá? Já quero confirmar a minha presença ao vivo, porque é super do meu interesse, né? Ver esse sonho realizado, da gente poder mostrar o que a gente tem de bom para o mundo. E a BPW está fazendo isso com maestria, né? Agradecendo aqui a Grace e todas as componentes, as minhas amigas queridas, que eu corro o risco de falar em uma e esquecer alguma. Então, a todas vocês, meus parabéns. Grace, tuas considerações finais para a gente dar ao nosso telespectador um resumo de tudo isso que nós conversamos hoje. Bom, agradecer. Um prazer enorme estar aqui ao seu lado, nesse programa magnífico. Dizer que é sempre uma alegria poder compartilhar das nossas experiências de vida, mas principalmente poder convidar a todas aquelas mulheres empreendedoras, aquelas mulheres que têm um sonho, que nunca tiveram coragem de realizar esses sonhos, ou aquelas que são super ocupadas, que acham que não tem tempo para nada. O seu lugar é aqui do nosso lado, para inspirar novas mulheres, para impactar vidas, para que nós possamos juntas construir uma realidade que seja totalmente diferenciada, onde não exista a necessidade de mostrar as diferenças entre homens e mulheres, porque nós somos iguais, nós queremos simplesmente complementar, né? E construir de mãos dadas uma nova realidade, uma sociedade forte, firme, segura, com uma irmandade diferenciada, porque nós somos o complemento perfeito. Então, o nosso objetivo é simplesmente poder mostrar os valores das mulheres e convido você para estar do nosso lado e fazer parte da BPW. Obrigada, gente, pela audiência. Agradeço a Grace por essa entrevista maravilhosa e conto com vocês a participar desse projeto.